da última aula foi discutido, então, o tronco encefálico, agora a gente vai ver o cerebelo e o cérebro também. Compartimento infratentorial e supratentorial. Aí. Fechou. Então, aqui, lembrando só, claro, que temos o sistema nervoso periférico, que é aquele que não é recoberto por um arcabouço ósseo. E o central, que é recoberto por um arcabouço ósseo. Por exemplo, a medula é recoberta pela coluna vertebral. O encéfalo é recoberto pelo crânio. E o encéfalo, por sua vez, ele é dividido pela tenda do cerebelo em infratentorial, composto pelo tronco encefálico e pelo cerebelo, e supratentorial, composto pelo cérebro, dividido em telencéfalo e diencéfalo. Bom, então aqui mais uma imagem do tentório, rebatido. E como na última vez foi abordado, na última aula de anatomia foi abordado o tronco encefálico, hoje vamos começar com o cerebelo. Aqui então uma visão rostral do cerebelo. Uma visão rostral. O cerebelo ele é dividido pela fissura primária em lobo anterior e lobo posterior. E mais medial de tudo, temos o vértex. Aqui é uma vista ventral, como se fosse do teto do quarto ventrículo. Fica bem evidente aqui os pedúnculos cerebelares, o flóculo, o nódulo. O flóculo e o nódulo são unidos pela língula do cerebelo. Juntos eles formam o lobo flóculo nodular. E abaixo do lobo flóculo nodular tem a amígdala. Vocês conseguem ver meu mouse tranquilo? Sim, Lê, tá bem bom. Beleza. Então aqui mais uma imagem da amígdala do cerebelo, das tonsilas. Lembrando que elas são importantes, elas estão numa região muito próxima do centro respiratório do bulbo. Então existe aquele risco da herniação da amígdala atingir o centro respiratório do bulbo. Certo? Bom, então na medula do cerebelo temos os núcleos cerebelares. O mais medial de todos é o fastigial. Lateralmente temos o interpósito, que é dividido em núcleos globosos e emboliforme. E o mais lateral é o núcleo denteado. Esses núcleos eles vão estar dispostos anatomicamente conforme a divisão funcional do cerebelo. Por exemplo, aqui a gente tem a divisão funcional. O cerebelo então é dividido em neocerebelo ou cérebro-cerebelo, região correspondente ao núcleo denteado, paleo-cerebelo ou espino-cerebelo, região correspondente ao núcleo fastigial e interpósito, e o arque-cerebelo ou vestíbulo-cerebelo, que é a região correspondente ao núcleo fastigial. O cerebelo, ele tem diversas conexões com o sistema nervoso central, com o sistema nervoso no geral, né? Faz parte do sistema nervoso central. Por exemplo, com o córtex, ele recebe as fibras córtico-pontos cerebelares. Essas fibras elas vêm da área motora secundária, com o plano motor. Então o cerebelo ele colabora com a formação do plano motor. Essas fibras vão direto para o núcleo denteado, no cérebro-cerebelo. Aí o cerebelo pode dar aí o feedback dele e manda as fibras para o tálamo, e do tálamo elas retornam ao córtex, colaborando para a formação do trato córtico-espinhal. Temos aqui também tem diversas conexões com a medula, por exemplo, através dos tratos espinocerebelares. Os tratos espinocerebelares eles têm origem nos fusos neuromusculares e têm a percepção de se o movimento está saindo certo, se necessita de algum ajuste. E então eles vêm pela medula, pelos tratos espinocerebelares, entram no espinocerebelo. E o espinocerebelo, ele possui, então, núcleo interpósito e fastigial. Ele vai gerar fibras fastígio-bulbares, que vai mandar fibras, então, para o bulbo e ajudará na formação do trato vestíbulo espinhal e retículo espinhal, de forma que a gente possa ajustar o movimento do nosso tronco, da nossa musculatura axial, para que o movimento saia adequadamente, que a gente tenha uma coordenação motora, enfim. Essa é quase que a função primordial do cerebelo. Aqui uma correlação somatotópica em relação à região anatômica do corpo. Por exemplo, se lesado o lobo anterior, como aqui nessa imagem, foi representado com um bonequinho com as pernas para cima aqui, e o lobo anterior corresponde à região do membro inferior
e tronco distal. Então, se lesado o lobo anterior, teríamos uma ataxia de membro inferior, 3 cruzes, mas não tanto uma disartria e um nistagmo, porque a cabeça seria mais para vermes mais no lobo posterior ali do cerebelo. Já no meduloblastoma, por exemplo, que a gente tem a síndrome do verme caudal, a gente tem o bonequinho desenhado dessa forma aqui. A gente tem um acometimento, muitas vezes, do lobo flóculo nodular e do vermes, da parte do lobo posterior do vermes, acometendo, então, tanto o tronco, levando a uma ataxia de tronco 3 cruzes, como também um pouco de disartria e nistagmo. E no astrocitoma, por sua vez, tem um acometimento quase de um hemisfério inteiro. Então, pode ser, né? Pode ter um acometimento do hemisfério inteiro. Então, aqui a gente também vai ter uma ataxia de tronco, membro superior e inferior, e também vai envolver a cabeça. Então, também terá, aqui do bonequinho, né? Então, terá também disartria e nistagmo presente. Certo? Bom, então essa foi a parte mais teórica, que é a parte do cerebelo. E aqui, só para exemplificar, eu coloquei essa cranectomia, essa imagem de Felipe Almeida aqui, porque eu achei muito bacana, dá para visualizar muito bem a fissura silviana. Bom, passando agora para o cérebro, né? Então, supratentorial. A gente estava intertentorial, agora passando para o compartimento supratentorial. Aqui uma cranectomia, fissura silviana. Primeiro giro na vertical, giro pré-central. Vindo de encontro a ele, temos os frontais. Esse aqui é o frontal médio e o frontal inferior. O frontal inferior, por sua vez, ele é dividido em pares orbitales, pares triangulares e pares operculares. Temos o giro pós-central. Abaixo da fissura silviana, temporal superior. No final da fissura silviana, supramarginal e angular atrás dele. Aqui, então, mais uma vez, ele com cores, separadinho, bonitinho. Fissura silviana, pré-central, pós-central. Frontal inferior dividido em pares orbitales, triangulares e operculares. Frontal médio. Supramarginal no final da fissura silviana, angular atrás dele. Temporal superior abaixo da fissura silviana. Aqui temos, então, o assoalho do crânio. A gente pode ver bem a fossa anterior, onde repousa o lobo frontal, a fossa média, onde repousa o lobo temporal, e a fossa posterior, onde repousa o occipital acima do tentório. E essa imagem eu achei muito boa para visualizar bem a divisão dos lobos. Temos aqui frontal, temporal, parietal e occipital. O occipital é traçado, aqui dá para ver melhor, é traçado uma linha da incisura pré-occipital até a projeção do giro parieto-occipital, que é esse aqui que pode ser visto num corte sagital. Então, uma projeção desse giro aqui na vista dorso-lateral, até a incisura pré-occipital, delimita o lobo occipital. E o quinto lobo, a ínsula, na profundidade da fissura silviana, né? Então, entre o lobo frontal e temporal. Acho bacana dessa imagem também que aqui podemos ver, esse aqui é o giro temporal superior, podemos ver que tem esses giros na transversal, giro transversal anterior, também conhecido como giro de Herschel, que é a área primária da audição. Sistema límbico. Bom, o sistema límbico ele é basicamente formado por dois Cs. Um C mais externo, formado pelo giro do cíngulo, giro parahipocampal e hipocampo, e um C mais interno, formado por amígdala, hipocampo, fórnix e corpos mamilares. E esse centro de estruturas, límbico significa ao redor de, porque está ao redor de um bloco central de estruturas chamado central core, que é esse aqui. Pode-se ler bem aqui que os lobos eles são todos distribuídos ao redor desse bloco central de estruturas, que é o central core. Está no meio de tudo. E o central core ele é formado pelo quê? Pelo tálamo e núcleos da base. Temos aqui um corte axial. Terceiro ventrículo, do lado do terceiro ventrículo, sempre o tálamo. Do lado dos ventrículos laterais, núcleo caudado. O núcleo caudado
é separado do tálamo pelo joelho da cápsula interna. Então, aqui pelo joelho da cápsula interna. Lateral ao tálamo, temos a perna posterior da cápsula interna, que o separa do globo pálido, interno e externo. Em seguida vem o putame, cápsula externa, claustro e cápsula extrema. Então, esse é o central core. Essa imagem aqui eu peguei da aula do Dr. Eduardo Ribas, que eu achava muito interessante, para ver, por exemplo, para ver aqui que o fônix está sendo separado do tálamo pela fissura coroideia, e que, se aberto por cima, temos acesso ao teto do terceiro ventrículo, se aberto por baixo, temos acesso à cisterna ambiens, e se aberto por trás, temos acesso à cisterna da pineal. Aqui, mais uma vez, aquele C mais interno, formado por amígdala, hipocampo, fônix. Bom, no mais, os giros e sulcos são distribuídos conforme 3 polos principais. Um polo frontal, um polo temporal e um polo occipital. Cada um deles tem um giro superior, médio e inferior. Por exemplo, o polo frontal tem giro frontal superior, giro frontal médio e giro frontal inferior. Giro temporal superior, giro temporal médio, giro temporal inferior. E o occipital, giro occipital superior, giro occipital médio e giro occipital inferior, todos convergindo para o mesmo polo. Aqui, bem ao centro, temos o sulco central. Ele é um sulco ininterrupto, certo? Não tem nenhum outro sulco que o interrompa. Ele é um sulco oblíquo, dá para ver bem nessa imagem aqui a obliquidade dele. E ele divide, então, o lobo frontal do parietal. À frente dele, giro pré-central, vai ser a área motora primária. Atrás dele, giro pós-central, área sensitiva primária. Aqui ainda no giro frontal inferior, temos essa área aqui que é o opérculo. O opérculo vai ser a área motora da fala, também conhecida como área de Broca. Ele tem uma conexão aqui, como vocês podem ver, com o giro pré-central, que é a área motora primária. Bom, fechou. Então, saindo aqui do giro pós-central, temos o sulco pós-central, e do sulco pós-central sai um sulco adentrando o lobo parietal, o sulco intraparietal. E o sulco intraparietal vai dividir o lobo parietal em lóbulo parietal superior e lóbulo parietal inferior. Sendo o lóbulo parietal inferior composto pelo giro supramarginal e giro angular atrás dele em formato de ferradura. O giro supramarginal ele vai ser responsável pela compreensão da linguagem, também chamada então de área de Wernicke. Não é à toa que a área de Wernicke esteja localizada aqui, porque ela está meio que na confluência da área de outras sensibilidades. Por exemplo, o occipital é a área primária da visão. Aqui tem o giro de Heschel, no giro transverso anterior, próximo dessa área. Então, a junção, como que dessas sensibilidades, formaria e possibilitaria a compreensão da linguagem. Existem um feixe de fibras, que é o fascículo longitudinal superior, conectando a área de Wernicke com a área de Broca, que é a área motora da fala, como explicado ali. Bom, aqui, uma imagem boa para ver a fissura silviana. A fissura silviana ela tem um ramo posterior. Margeando o ramo posterior da fissura silviana, temos o giro supramarginal, o ramo horizontal e um ramo ascendente. Aqui o ramo horizontal da fissura silviana está dividindo o giro frontal inferior em 3 partes. Em pares orbitales, pares triangulares e pares operculares. Aqui um corte sagital. Pode-se ver bem aqui acima do corpo caloso o giro do cíngulo, o sulco do giro do cíngulo, que o separa do giro frontal superior, e o sulco do giro do cíngulo ele tem um ramo marginal, que delimita o lóbulo paracentral. Lóbulo paracentral por quê? Porque aqui à frente já está o sulco central, e aqui o sulco paracentral. Esse lóbulo
paracentral, ele vai possuir tanto a área motora primária quanto a área sensitiva primária. Porque se esse aqui é o sulco central, à frente dele, sulco pré-central, área motora primária, e atrás dele, sulco pós-central, giro pós-central, área sensitiva primária. Aqui na vista inferior, podemos ver então aqui, começando pelo lobo frontal, temos o mais medial, é um giro reto. Temos o sulco olfatório, acima dele o trato olfatório, e os giros orbitais. Os giros orbitais são separados aqui por um sulco como se fosse em H, em giro orbital anterior, posterior, medial e lateral. Passando para o lobo temporal, o giro mais medial que temos é o occipito temporal medial. Aqui, quando ele chega perto, na altura do nervo, da saída do nervo oculomotor, conseguimos ver que ele gira, formando o úncus. O úncus vai ser a área primária do olfato. Então, sulco occipito temporal medial. Aqui ele passa a chamar, giro occipito temporal medial. Aqui ele passa a chamar giro paripocampal. Sulco colateral, que o separa do giro occipito temporal lateral. O sulco colateral, quando chega na altura do úncus, passa a se chamar sulco rinal. Giro occipito temporal lateral. Sulco occipito temporal. Giro temporal inferior, que também pode ser visto nessa visão inferior do cérebro. Aqui ficou meio desconfigurado os círculos, mas eu peguei outra imagem da aula do Dr. Eduardo Ribas. É legal porque dá para ver a conexão, como cada giro frontal se conecta com o giro pré-central. Por exemplo, aqui temos o giro frontal superior, que aqui se conecta ao pré-central. Temos o giro frontal médio, que aqui se conecta ao pré-central. E o giro frontal inferior, que no opérculo se conecta ao giro pré-central. Bom, aqui então, mais uma vez falando do lobo parietal. Então, o lobo parietal, após o sulco central de Rolando, temos o giro pós-central, sulco pós-central, sulco intraparietal, lóbulo parietal superior e inferior, dividido em giro supramarginal e angular atrás dele. Aqui podemos ver então a ínsula. A ínsula localizada na profundidade da fissura silviana. Ela possui 3 giros anteriores menores e 2 giros longos posteriores, separados por um sulco central. Aqui mais uma vez, mostrando como ela está na profundidade da fissura silviana. Aqui eu esqueci de mostrar, nessa imagem, seguido do lóbulo paracentral, temos aqui o pré-cúneus. E depois do pré-cúneus, giro parieto-occipital, lobo occipital com cúneus, fissura calcarina. E a fissura calcarina, ela vai separar o giro do cíngulo e o istmo do giro do cíngulo do lobo occipito temporal medial, que está logo aqui abaixo. Isso que eu quis demonstrar nessa imagem aqui. Certo? E aqui, quase finalizando, para algumas outras estruturas e mais estruturas que temos, no quarto sagital, podemos ver aqui corpos mamulares, a haste hipofisária, quiasma óptico, lâmina terminalis, comissura anterior, aqui o corpo caloso, glândula pineal, placa quadrigeminar com os colículos do mesencéfalo, superiores e inferiores. Aqui, terceiro ventrículo, aderência intertalâmica, quarto ventrículo, mesencéfalo, ponte, bulbo. Certo? Claro que existem diversas variações anatômicas, esses sulcos e giros, mas esses são os achados quase sempre constantes. E uma discreta simetria entre o lado direito e esquerdo do cérebro também acontece.
Foi rapidinho a aula. Muito obrigada. É isso. Tem alguma pergunta?